dormi e tive uma projeção astral. Ele apareceu, assim, pairando, né, flutuando, com uma roupa alaranjada, bem característica, e eu fiquei contemplando aquela imagem e, assim, extasiado, né? Eu disse, nossa, como é que eu faço para te encontrar? E ele, muito sério, direto, disse, você pode me encontrar nas ruas, quando você encontrar um morador de rua, mas você também pode me encontrar em um rei. Você vai decidir o que você quer enxergar. Até hoje eu reflito sobre isso. As pessoas falam, nossa, mas foi só isso? Não, foi tudo isso. Isso me clareou, assim, possibilidades inúmeras para várias questões. E me vem a frase, chegará uma prática energética. Eu falei, poxa, que legal, então deixa eu ficar atento. E aí eu tava passando na frente de uma lojinha, quando eu olhei, eu vi esse objeto aqui, lá, uma pirâmide com o símbolo Yin e Yang dentro, as polaridades, né? Sagrado masculino, sagrado feminino. Veio para mim a inspiração desenvolver uma prática dentro dessa energia aqui, da energia da pirâmide, junto com essa força das polaridades. Então é uma prática de centramento, de equilíbrio, de conexão, né? De centramento, de enraizar tuas energias aqui, para você poder seguir firme, mas sem perder a conexão com o alto. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que teve mais de 1.000 convidados, mais de 15 anos de existência. Estamos aí a todo vapor. As pessoas falam assim, nossa, mas é o quê? É debutante? Vocês conseguiram ficar todo tempo no ar compartilhando informações? Sim, graças a vocês que nos acompanham aqui a TV Consciência Próspera e não deixam a gente minguar, né? Então agradecemos a todos vocês aí que estão nos acompanhando. O tema de hoje, chama dourada, olha só, e o que está brilhando aqui? Está brilhando, olha que está brilhando aqui, dourada, chama dourada, e eu vejo aqui na lateral, aqui na biblioteca, tem quem? Ganesha, tudo a ver com o programa de hoje. Aqui no estúdio, Fael Molina, cadê ele? Mostra ele aí, olha ele aí, ó, a mão dele aparecendo na minha câmera, maravilha mesmo, né? E Diego Roque, olha só, aqui, ó, vamos colocar aí, ó, tá vendo? Que beleza. A gente pode colocar o Diego assim também, ó, quer ver? Ó, que beleza, ó. E também assim, olha aí, que beleza, ó, tá vendo que maravilha também de conexão? Muito bem, aí a gente vê todo mundo junto, hein? Maravilha. Fala, Diego, vamos ver se o som tá legal. Olá, Samuel. Olá, Fael, Mihael e a toda a galera. Tudo tá até combinando, né? Tá até rimando. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e bora, vamos trocar uma ideia aí. Maravilha. Começando com uma questão mais prática e mais pontual, né? De que forma que as emoções, elas influenciam no processo energético? De que forma que as emoções, elas influenciam também nessas vibrações e relações com outras pessoas? Eu acho que isso tem tudo a ver também com esse tema de hoje, que é a chama dourada, né? Quer falar, Diego? Vai lá, Fael, manda aí. Manda ver? Aí depois você faz as suas conclusões em relação ao assunto também, né? Bom, quando a gente fala sobre emoções, a gente está falando intimamente de aspectos ligados também à energia que está ao redor da pessoa. Então, muitas vezes as pessoas se deixam abalar por uma situação e às vezes colocam uma importância maior do que deveriam em certas situações da vida, e isso mexe com todo um contexto energético. E o contexto energético dessa pessoa estando abalado, essa pessoa começa a ter reações, começa a ter comportamentos diferenciados, e isso começa a abalar as relações delas no trabalho, na família, e muitas vezes no progresso que ela quer alcançar. Então, quando uma pessoa acaba se prejudicando sem saber, colocando situações em demasia na sua realidade, muitas vezes por influência de terceiros, porque alguém vai falar alguma coisa, de pouco em pouco essa pessoa vai acumulando situações na mente, vai acumulando energias que não são trabalhadas, e isso num espaço-tempo começa a prejudicar o desempenho dela, começa a prejudicar a mentalidade dela e o espiritual, e também os objetivos que ela quer alcançar, né? Então, eu diria que energia é fundamental,
e ao mesmo tempo trabalhar essas emoções para que a gente possa ativar da maneira correta, né? Uhum. Excelente. Porque emoções, na verdade, são energias, né? Porque tudo é energia. E as emoções, elas afetam profundamente as nossas energias, porque cada emoção vai gerar uma vibração específica no nosso corpo físico, então vai ter uma somatização no nosso corpo físico e também no nosso campo energético, ou seja, nos nossos centros de energia, nos nossos chakras. Então, existem determinadas emoções, determinados tipos de emoções que causam descargas energéticas muito fortes nos nossos chakras. Isso reverbera no nosso corpo físico. Por exemplo, a emoção do medo, né? Sentir medo. Isso pode criar, inclusive, bloqueios energéticos, bloqueio no chakra básico, né? Porque seria a nossa sensação de segurança, de estabilidade. Raiva, por exemplo, também, né? Raiva, ela costuma trazer uma descarga de energia e até, de certa maneira, um bloqueio no chakra umbilical, no chakra geniturinário, né? Se for uma raiva que se torna ódio ou depois se torna uma tristeza profunda, ela pode trazer um bloqueio para o chakra cardíaco, né? Que é o nosso centro de emoção. Então, as emoções não vão ser expressadas nosso centro de sentimentos, né? Então, os nossos sentimentos não serão expressados da maneira que poderiam ser. Uhum. E já que a gente está falando dessa questão da energia, e na abertura aqui do programa a gente fez até aquela pergunta, né, em relação às pessoas que tentam, e algumas delas têm formação em Reiki, têm formações em cura prânica, têm trabalhos energéticos diversos, e por que é que algumas delas tentam alguma solução energética, mesmo elas tendo conhecimento, e não funciona? Quais seriam, então, os motivos para algumas pessoas da não funcionalidade de alguma dessas técnicas ou alguma dessas práticas energéticas? O que vocês pensam sobre isso? Sim? Muitas vezes o conhecimento teórico ele é muito grande, a pessoa tem um conhecimento vasto teórico, mas na própria realidade não aplica. Até o caso mesmo do desequilíbrio dos chakras que o Diego mencionou, muitas vezes uma pessoa ela está vibrando na raiva em um determinado momento, ela teve raiva de uma situação que aconteceu e ela teve um bloqueio em relação ao objetivo. Tá, num primeiro momento, a raiva ela pode ser até um combustível para essa pessoa se ressignificar, mas se essa pessoa ficar o tempo todo num looping em relação àquilo, além de prejudicar os chakras, os pontos de energia, ela vai começar a entrar em conexão com presenças que se aproveitam desse sentimento e se alimentam daquela energia para situações das mais diversas. Então, muitas vezes a pessoa pode dizer, eu tô com raiva de mim, é auto-raiva por eu não ter feito algo. Só que aquele sentimento pode contribuir com um ato danoso em um lugar do mundo onde está acontecendo alguma coisa terrível. Então é muito importante que as pessoas, mesmo com conhecimento espiritual, energético, coloquem em prática no dia a dia. Porque até o exemplo que hoje mesmo eu conversei, uma pessoa que vai aplicar reiki, que vai dar um passe, que vai realizar uma cura prânica, ou qualquer técnica de imposição que movimenta energia, ela não pode estar com sentimentos deturpados. Senão você vem com uma água límpida ali, que vai passar por um cano cheio de lodo, então num momento adequado, aquela pessoa vai se limpar. Mas e até ela se limpar? A outra pessoa que está ao redor ali, que vai se beneficiar de uma energia, também vai ficar prejudicada. Então o fato é todos os dias ter um exercício, procurar estudar, mas não ficar só com um livro na estante ou com um certificado. Precisa aplicar e entrar dentro do cerne da questão. Então eu acredito que o excesso de teoria acaba influenciando nesse tipo de questão. Uhum. Maravilha. Sim. E aí, Diego, quer complementar? Sim. Além desses aspectos que o Fael trouxe aí com muita sabedoria, eu poderia ponderar também desconexão emocional, né? Ou seja, aquela falta de conexão com as próprias emoções, né? Não compreender bem como é que fluem as emoções, como é que estão os teus sentimentos, como é que está a expressão dos teus sentimentos, ou tentar racionalizar tudo também, isso é um problema,
né? Porque uma prática energética ou uma conexão com energia, a gente precisa sair do campo meramente teórico ou intelectual e mergulhar nesse campo mais subjetivo. Então, assim, isso pode ser um grande problema. Falta de constância também. Então, assim, é igual o exercício físico. Se você não fizer todos os dias, você não vai alcançar um resultado que você espera. Então, a constância é necessária, e constância não combina com extremo. Então, não é fazer 10 horas, um dia na semana, 10 horas de meditação, ou não fazer nem um dia de prática energética, ou nem um dia de meditação. Todos os dias um pouco. E esse pouco é você quem determina. Porque o pouco para mim pode ser que não seja um pouco para você. Então é importante você se conhecer dentro desse aspecto, né? E cortar expectativas. É difícil, é claro, porque a gente sempre inicia uma empreitada, ou um projeto, ou uma prática com uma expectativa, mas a própria expectativa pode trazer esse bloqueio. Outro aspecto também importante é cuidar não somente do ambiente interno, como eu disse agora, conhecer as emoções, conhecer os teus sentimentos, saber, né, como está a tua relação com você mesmo, mas o ambiente externo, ele também influencia, aonde você está realizando uma prática energética, qual é a sua intenção. Então, muitas vezes falta uma orientação adequada, né? A pessoa, ela estudou, mas talvez a interpretação ou o direcionamento, ele não tenha ido por um caminho que pode ser mais assertivo. Então, eu penso que esses aspectos também podem contribuir aí para essa reflexão. Legal. O tema do programa é Chama Dourada, que é uma homenagem a um trabalho que você desenvolve, né? De onde que veio o tema Chama Dourada para esse programa, para esse curso, para essa atividade? Como é que vocês chegaram a essa expressão desse treinamento? Foi Isso é algo interessante, né? Manda aí, fala aí, Paulo. Não, fala aí, Diego, porque foi algo muito conectivo. Nós dois tivemos percepções similares, né? E o Diego teve essa inspiração também do nome, que linkou muito com as técnicas que a gente estava realizando, que a maioria tinha uma egrégora dourada, né? Mas fala aí, Diego. É exatamente isso, essa sincronicidade foi muito interessante, né? Porque quando a gente fala de chama, obviamente a gente lembra do fogo, né? E o fogo é a luz, e pensar na luz é pensar no sol. E o sol é o que traz luz para a gente, é o que traz vida, é o que traz luz para a nossa consciência. Então essa chama precisa continuar acesa dentro de nós. E chama tem a ver também com chamar, com chamamento, né? Ou seja, você escutar o chamado da sua alma para fazer essa chama ficar dourada. Então foi uma conjunção de fatores aí que fez a gente chegar nesse nome. É muito bonita essa imagem que tem aqui de Ganesha, né, que o pessoal que está em casa está vendo, mas aqui presencialmente ela é maravilhosa. E aqui a gente vê que tem muito dourado, né, tem muito ouro. A gente entende também que essa energia remete ao caminho do meio, ao equilíbrio, à sabedoria, a um trabalho de mestres espirituais que estiveram aqui na Terra, que trouxeram esse discernimento, né, esse equilíbrio. E é muito comum que as pessoas elas associem o ouro somente ao aspecto material e não se dão conta que dentro de aspectos energéticos ou então voltados para uma espiritualidade, ele tem um significado de infinito, de algo que está sempre em exercício e que pode também trazer essa força do sol, né? Se não tivesse sol, não teria ouro, assim como diversas outras questões que estão no nosso planeta. E é muito comum que as pessoas também ativem uma técnica, já que a gente falou sobre isso, e acreditem, por exemplo, que elas estarão entrando em conexão com Ganesha. Mas acreditam que ao ativar uma técnica, o dourado, a energia dourada, o ouro, os artefatos, os elementos de Ganesha estarão chegando até aquela realidade para realizar uma transformação, que é o próprio ser, ou então um próprio fragmento daquele elemento que vai chegar e vai realizar o trabalho. Em contrapartida, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender e sentir dentro das práticas que aquilo que tem no nosso interior entra em conexão com essa egrégora, com essa manifestação, e através daquilo que nós conseguimos despertar, o trabalho é realizado com essa informação que chega, com essa conexão, com essa
frequência que nós conseguimos ativar primeiramente dentro de nós. E aí nós conseguimos entrar em contato e criarmos capacitações, não terceirizando, mas sim nos colocando em sintonia com uma força, com um poder, como queiram chamar, né? Uhum. Muito bem, você falou sobre, você mostrou aqui o Ganesha, né, e falou sobre o Sol, e eu recordei também dessa conexão com alguns mestres que também trazem isso, né? Então, qual a relação, ou qual é como que essas figuras de mestres espirituais como Ivan Yov, como Ramatiz, como Krishna, até mesmo Shiva, e aí também o Ganesha, eles influenciam nessas práticas ou nesse projeto do Chama Dourada? Fala aí, Diegão. Excelente, porque esses mestres que o Samuel mencionou também são inspirações para a gente, e são mestres que trazem luz, trazem essa chama, trazem essa ideia, né, de conexão com a iluminação, né, porque chama dourada, ela queima a ignorância, mas ela também traz a iluminação. E esses mestres que tanto nos inspiram, eles trazem isso também, né, trazem esse aspecto da energia do fogo, não só enquanto elemento, né, mas enquanto energia também, né, enquanto um arquétipo, enquanto um simbolismo muito profundo. Então, são mestres que nos inspiram e que trazem chama para a nossa consciência. Uhum. E falando nisso, vocês poderiam compartilhar uma experiência ou uma vivência em que, de alguma forma, foi influenciado por mentores ou mestres espirituais, de alguma forma também essas experiências foram transformadoras assim, na vida de vocês? Tem algumas muito interessantes. O Diego tem uma com o Ivan Yov, depois acho que ele vai ser legal ele falar, já que a gente comentou sobre esse mestre, que é realmente uma grande referência, principalmente quando a gente fala sobre a energia do Sol, né? E desmistificando também muitos aspectos que envolvem a magia e outras práticas que nós vemos aí em diversas vertentes. Mas o que é mais interessante é que muitas vezes a prática ela vem num momento que você não está esperando que venha uma prática. Você recebe uma conexão, você pode estar num momento de meditação, num momento de preparo, e aí vem uma voz interior, junto a um mentor, a um guia espiritual, que pede para que você vá para um lugar reservado e te passa aquela prática. Então, o que acontece? Você, às vezes, é pego de surpresa. Você está numa frequência legal, tal, você precisa parar e é como se você estivesse psicografando, vamos dizer, canalizando. Você marca as referências, aquela prática, ela se plasma no seu campo, eles utilizam o conhecimento que você, como uma pessoa que é um estudante espiritual, uma pessoa que está iniciando em vertentes das mais diversas, está adquirindo de conhecimento e eles conseguem te passar algo valioso. Caso não haja o estudo, conseguem passar com muito mais dificuldade. Então, vou dar um exemplo. Eu estava, né, numa noite em uma projeção astral e me veio uma prática que era uma prática voltada para as pessoas equilibrarem o fluxo da prosperidade. E vem uma explicação e vem vários detalhes. Antes de eu despertar, ele falou o seguinte: você vai despertar. Se você for para o banheiro, se você for fazer alguma coisa, você vai perder. Desperta e já anota. Eu despertei, já anotei e já fui para a minha parte de estúdio lá de casa para gravar a prática. Por quê? Porque a energia estava muito viva e a orientação foi muito clara. Então, as pessoas que estão assistindo e que muitas vezes começam a ter uma conexão, não deixem para depois anotarem, não deixem para, eu vou acordar, eu vou dormir mais um pouco. Você perde a experiência. Os mentores, eles não têm o tempo todo para te passar algo, eles passam e você que é obrigado a se adaptar. Então, dentre essas experiências, uma delas foi bem reveladora. Um mestre também, que eu estudo há muito tempo, eu estava perto de dormir, e eu comecei a ler materiais a respeito do trabalho dele. E aí eu dormi e tive uma projeção astral. No que eu tive a projeção astral, ele apareceu, assim, pairando, né, flutuando, com uma roupa alaranjada, bem característica, e eu fiquei contemplando aquela imagem, e assim, extasiado, né?
E aí eu resolvi fazer uma pergunta, que todos querem fazer várias, né? Eu disse, nossa, como é que eu faço para te encontrar? E ele, muito sério, muito direto, disse, você pode me encontrar nas ruas, quando você encontrar um morador de rua, mas você também pode me encontrar em um rei. Você vai decidir o que você quer enxergar. Aí eu voltei para o corpo como se eu tivesse recebido, assim, 200 livros de conhecimento. Até hoje eu reflito sobre isso. As pessoas falam, nossa, mas foi só isso? Não, foi tudo isso. Isso me clareou, assim, possibilidades inúmeras para várias questões. E o Diego também tem as experiências dele, hein? Sim, uma característica interessante desses mestres espirituais é a simplicidade na transmissão dessa sabedoria. Então, isso é o que transcende o puro conhecimento, ou o simples conhecimento, para sabedoria, para esse saber tão profundo, que é a simplicidade. Muitas vezes numa frase, numa palavra, ou até mesmo no silêncio. Né? O Fael mencionou uma experiência espiritual que eu tive com o mestre Avanhov, que marcou muito assim a minha jornada. Isso aconteceu já há alguns anos. Eu tinha dormido, e aí despertei. Sabe quando você acorda, você tá naquele estado meio alterado de consciência, assim, assonado, né? E aí eu acordei, tava despertando ainda, e nesse despertar, ainda com os olhos fechados, na minha tela mental, surge uma imagem, surge um rosto de um senhor, barba branca, olhar muito profundo, e eu demorei ainda alguns segundos para conseguir compreender ali o que estava acontecendo, tudo isso em silêncio, não teve uma palavra. Até que eu percebi o que estava rolando, e eu me concentrei naquela visão, naquela imagem, que era do mestre Avanhov, olhando profundamente para mim, e sem dizer nenhuma palavra, ele disse tudo que eu precisava escutar naquele momento ali. E isso foi uma experiência muito forte, assim, porque mexeu muito comigo, positivamente, né? Me ajudou a trilhar novos caminhos. E quando eu tive essa experiência, eu contei para o professor Wagner Borges, né? Porque eu conheci, né, o mestre Evanhov através do Wagner Borges, assim como muitas pessoas. E aí, quando eu contei essa experiência para ele, né, ele falou, e aí, tem? Eu falei, eu vi, né, vi os olhos dele, ele falou, e aí, tem mensagem? Eu falei assim, não tem mensagem, mas teve um olhar, eu expliquei esse olhar, ele falou, é exatamente dessa maneira. Então, foi uma experiência bem forte. Vem cá, Mimi, quer dar oi, né? Vira ela me abrindo a porta aqui, né? Ó. O gato abriu a porta, cara. Aí, ó, invadiu a gente aqui, ó. Cada vez melhor esses meninos, viu? Quem que é isso aí, Diego? Essa aqui é a Mimi. Mimi. Adora aparecer aí, ó. Eu tô de camiseta preta, olha que coisa linda agora. Vai ficar ótimo agora, os pelos brancos aí aparecendo aí. Que beleza, isso aí. E a questão dos professores espirituais, você comentou sobre essas inspirações, né? Na minha trajetória tem alguns guias que acompanham a encarnação, mas dois que sempre estão presentes com maior incidência, no meu caso, é a figura do Preto Velho, Pai Joaquim de Aruanda, e a figura do Exu Rei. Os outros guias também se manifestam em determinados momentos, eu sinto a presença, mas esses dois são dois grandes professores espirituais que inspiraram muitas práticas. E a curiosidade é que, assim, você falou sobre isso, eu ia dar uma palestra lá no IPPB, numa ocasião, que era justamente sobre a energia do cachimbo, que vinculava aos pretos velhos, aos caboclos, ao xamanismo e à ancestralidade, né? E aí eu comecei a me concentrar como funcionava essa energia do cachimbo no mundo espiritual. E aí, Pai Joaquim de Aruanda chegou para mim, junto com a frequência de caboclos também, mas ele estava à frente, ele conduzindo, porque um preto velho também é um xamã, se a gente for ver, né? Pode conduzir um trabalho xamânico. E ele disse, eu vou te ensinar como você ativar a frequência do cachimbo sem estar com o cachimbo. E eu quero que você passe essa prática para essa turma que vai acompanhar a palestra. Ele me passou uma prática super forte, o Diego estava nesse dia, ele participou, e o Rodrigo Betim também participou. Ele me passou uma prática muito forte, com uma simbologia que envolvia os cachimbos, um vapor dourado e uma movimentação muito específica em alguns chakras do nosso corpo e com as mãos, e símbolos iniciáticos. E a gente fez essa prática num grupo que tinha aproximadamente 100 pessoas, e o Diego pode falar,
teve uma conexão fortíssima, como se a gente tivesse ativado a energia que nós podemos ativar dentro de um processo de conexão com o cachimbo, né, com as plantas de poder que vão ali, com os elementos, mas sem a necessidade do aspecto material. E foi uma experiência incrível que, inclusive, essa prática está no nosso método, teve que estar, a gente não teve como não colocar, porque ela é super importante e ela é super agregadora, assim, ela traz uma revitalização e uma limpeza fora do normal. Sim. E é muito legal como a espiritualidade, ela se manifesta de uma maneira muito espontânea, né? Então, assim, os mentores não estão à nossa disposição, a espiritualidade não está à nossa disposição, mas enquanto buscadores nós estamos, ou precisamos ficar à disposição daquilo que a espiritualidade entrega para a gente. E entrega, muitas vezes, de forma muito inusitada, né? Tem uma das práticas do nosso treinamento que chegou para mim assim quando eu estava na rua, fazendo atividades da vida cotidiana. E foi muito interessante, porque eu estava caminhando para resolver coisas da vida e senti uma presença espiritual, pela energia, né? E aí quando eu percebo, né, através de uma sinalética no corpo, quando eu percebo essa presença, eu já fico num estado de atenção, fico num estado maior de presença. E continuei realizando as coisas que eu estava fazendo e me vem a frase, ó, chegará uma prática energética. Eu falei, poxa, que legal, então deixa eu ficar atento. E aí eu estava passando na frente de uma lojinha, essas lojinhas de bairro, assim, que vende artigos, enfim, de papelaria, né, presentes, essas coisas do dia a dia, né? Aqui em Santos a gente chamava de loja de R$1,99, mas nada mais é R$1,99. Então era uma dessas lojas, e aí eu estava passando em frente e olhei dentro da vitrine. Normalmente eu nem olho para essas lojas, mas eu fui levado a olhar para dentro dessa loja, e aí quando eu olhei, eu vi esse objeto aqui, lá, uma pirâmide com o símbolo Yin e Yang dentro, as polaridades, né? Sagrado masculino, sagrado feminino. E aí naquele momento que eu olhei, veio para mim a inspiração de realizar uma prática, desenvolver uma prática dentro dessa energia aqui, da energia da pirâmide, junto com essa força das polaridades. Então é uma prática de centramento, de equilíbrio, de conexão, né? De centramento, de enraizar suas energias aqui, para você poder seguir firme, mas sem perder a conexão com o alto. E aí foi muito legal, assim, receber de forma espontânea essa prática com um objeto que eu vi numa loja ali, que fui chamado a ver. Olha que legal. Pegando até um gancho nessas duas experiências que vocês trouxeram aqui, nesse momento aqui da entrevista, o que é que vocês entendem por iniciação? E também, de que forma a opinião de vocês traz a reflexão em relação a práticas que anteriormente eram consideradas esotéricas, iniciáticas, fechadas, elas estão sendo compartilhadas de uma maneira mais aberta e, notadamente, até com relação com o cotidiano. Ô Samuel, Bom, a gente falou sobre isso, né, Diego? A gente conversou sobre isso esses dias, né? Então, e aí o Samuel falava, cara, me recordei de uma história aqui, de um acontecimento, justamente dentro dessa vibração, assim, de iniciados. Teve um dia que eu saí para pedalar aqui em Santos, de vez em quando eu pego a bike aqui, vou pedalar pela praia, e aí nesse dia eu fiz isso, tinha encerrado o meu dia de trabalho e fui sair para pedalar. E aí nesse dia eu estava escutando uma palestra do professor Wagner Borges, falando sobre iniciados espirituais. E aí eu estava escutando essa palestra e pedalando, e estava muito legal, assim, estava boa pra caramba, assim. E aí o meu celular começou a tocar insistentemente, tinha alguém me ligando. E aí eu fiquei incomodado, eu falei, poxa, tô escutando a palestra aqui, tô pedalando, não dá para eu pedalar, falei, não vou atender. E continuei pedalando e ficou tocando, depois parou e voltou a palestra. E aí eu continuei pedalando, no meio do percurso terminou ali a palestra e eu comecei a refletir a respeito disso. Eu comecei a fazer uma pergunta para o alto, assim, quem são os iniciados espirituais? Eu pensei, quem são?
Quem são os iniciados espirituais? Estão encarnados aqui? São seres extrafísicos? E aí, no momento em que eu joguei essa pergunta para o universo, me voltou uma resposta, não sei de onde, mas voltou para mim. E a resposta foi a seguinte: todos somos iniciados, todos são iniciados, porque nós estamos aqui encarnados, e quando a gente encarna, a gente inicia uma jornada. Então, a iniciação, ela é o começo de algo. Por isso que é iniciação e não terminação, como diz o Newton Schultz, porque começa, mas não termina. E aí, olha que interessante, né? O final dessa história aqui. Aí depois terminei o meu percurso de bike, parei num lugar na praia lá, falei, deixa eu ver quem é que me ligou aqui, que me atrapalhou aqui para eu ouvir a palestra do professor Wagner Borges. E adivinha quem era? O próprio. ele que tinha me ligado para conversar alguma coisa. Aí achei isso super engraçado. Falei, poxa, que sincronicidade aqui, né? Eu estava ouvindo a palestra dele, ele mesmo ligando, e isso é muito legal, né? Porque estudar a espiritualidade não precisa ser trancado dentro de um templo, não precisa se afastar do convívio em sociedade, porque nós vivemos um tempo hoje de abertura, onde o sagrado, ele está nas entrelinhas. Então, assim, aqueles conhecimentos que eram secretos e hoje estão abertos, para a gente conseguir captar a essência de determinados ensinamentos e práticas, a gente precisa mergulhar um pouquinho mais. Então, para o mundo da superficialidade, esses conhecimentos, eles ainda são esotéricos, porque a gente precisa mergulhar um pouquinho mais e sair, né, dessa camada inicial. E ser iniciado não significa que você chegou lá. Esse é um ponto. Muitas vezes a pessoa fala, fui iniciado, mas associa que já chegou lá. E não, é um caminho. Como o Diego falou, é um início. É uma percepção que você pode estar inserido em um caminho evolutivo. Mas isso não significa que você vai chegar lá e que você tem todos os conhecimentos. Mas é uma referência que nós podemos ter na humanidade em relação a práticas ancestrais. Ainda, ao meu ver, é muito necessário práticas em grupos fechados, porque hoje nós temos informações nas redes sociais e na internet para qualquer tipo de assunto que você pesquisar. O problema é a pessoa que, de forma empírica, pode pesquisar isso e às vezes não entende o que significa aquilo na prática. Por isso que é tão importante a tradição oral ainda e os grupos que mantêm tradições. Por quê? Porque às vezes você tem um livro, você pode ler um livro, por exemplo, do Wagner. E ali você tem muito conhecimento. Mas quando você vai para uma aula fechada, onde é passada uma prática e toda uma explicação, você vai fazer uma outra leitura. Que se você colocar para uma pessoa, de repente, que está caindo de paraquedas, aquela pessoa não vai conseguir absorver aquilo e colocar em prática. Então, sim, hoje a gente tem a possibilidade de investigar e ter informações, mas ainda o aspecto iniciático é interessante porque você consegue mensurar o interesse e a inclinação daquela pessoa para que ela tenha uma responsabilidade no caminho. Eu sempre falo, grandes mestres espirituais, eles têm algo em comum, eles foram iniciados em algumas vertentes. Ou seja, isso já é algo positivo. A gente já tem uma referência. Agora, eles chegaram lá. Eles estão em um padrão evolutivo gigantesco. Significa que todo mundo que foi iniciado vai chegar lá? Não, muito pelo contrário, porque nós somos seres humanos. Até tem uma máxima dentro da maçonaria de outras ordens iniciáticas que é assim: a maçonaria é perfeita, o adepto não. Então, a partir do momento que você entra ali, pode ser que você não absorva tudo, e que você não consiga lapidar a pedra bruta de uma forma adequada. Mas ali você tem ferramentas para você conseguir realizar isso caso você queira. Então é muito de cada ser humano. Existem pessoas que passam a vida inteira em ordens iniciáticas, em templos, e não entenderam o recado. E isso não significa que elas são piores que outras pessoas. Significa que elas foram iniciadas, mas elas não chegaram lá. Então é muito relativo isso, né? E a partir do momento que a gente recebe uma iniciação, eu vejo com o seguinte aspecto: a palavra é responsabilidade. E olha, as pessoas que eu mais admiro dentro de uma ordem iniciática são as pessoas que vão adquirindo mais simplicidade com o tempo de jornada. Não aquela pessoa que coloca um monte de medalha, um monte de paramento e fica parecendo, que nem alguns amigos falam, um cavalo de cigano por aí.
Muito pelo contrário, quanto mais simplicidade aquela pessoa vai adquirindo, você vai observando que ela conseguiu absorver o propósito de uma iniciação espiritual. Uhum. Vou aproveitar que vocês estavam falando também essa questão de iniciado, iniciações, de início na vida. Quais são os principais desafios que uma pessoa tem quando inicia em um caminho espiritual, quando inicia numa trajetória espiritual? Pergunta daí isso porque pode ser que algumas pessoas estão acompanhando, estão começando agora nesse início. Então, quais são os desafios, os maiores desafios que ocorrem nesse início da jornada? E já vou fazer uma outra pergunta que me veio fazer também. E depois que ela se inicia, ou que está em alguma possibilidade de um grupo espiritual ou de um trabalho espiritual, acabam os desafios? Muito bom. Só começam, não é? Eu acho que o principal desafio, Samuel, e você deve com certeza viver isso aí, né, no Consciência Próspera e também na sua jornada de estudante e de professor da espiritualidade, um excelente professor, é se manter no caminho. Porque o despertar espiritual, ele acende essa chama, é muito legal, né? Criam-se conexões, você descobre um universo totalmente diferente, que é muito legal, né? Você conseguir enxergar além da matéria, né? O que eu quero dizer com isso? Não enxergar o extrafísico, algumas pessoas têm essa capacidade, mas nem todas, mas é enxergar possibilidades além do que a gente vive aqui na matéria, dos nossos dramas. Então a espiritualidade, ela traz essa riqueza, esse universo de possibilidades, multiversos de possibilidades. Isso tudo é muito legal e pode criar, e muitas vezes cria, um entusiasmo. Então o entusiasmo é aquela chama inicial, é aquele fogo, é a curiosidade, é a vontade de buscar. Mas aos poucos, essa chama, ela vai se assentando, e ela pode até apagar em determinado momento, porque acaba aquela euforia inicial. Então, euforia é um extremo, é um desequilíbrio, não é legal. Então, o que é legal? Nem a chama apagada, nem ela muito acesa, é a chama em equilíbrio. E isso significa o quê? Constância na caminhada. Vai deixar de ter desafio material? Não, mas você vai aprender a viver esses desafios materiais com mais consciência. Você vai passar por uma dor, por um sofrimento. Você não vai tentar simplesmente fugir desse sofrimento buscando prazer, porque é a mesma energia, né? Prazer e desprazer fazem parte da mesma energia. Então, se você sente prazer, consequentemente, em algum momento da tua vida, você vai sentir o desprazer. E aí a busca espiritual, ela vai fazendo a gente compreender isso aí na prática. Isso é muito legal. Isso me lembra as 3 joias do budismo, né? Que é Buda, Dharma e Sangha. O que é Buda? Buda é a iluminação. Buda é o iluminado, é aquele ser que se iluminou. Então é a nossa busca, né, de manter essa chama acesa e cada vez mais a gente conseguir descobrir que também somos iluminados, só não descobrimos ainda. Então como é que a gente faz para ir descobrindo? Ir mantendo essa chama acesa e fazendo ela brilhar cada vez mais. O que é o Dharma, né? O Dharma, nessa tradição do budismo, diferente do hinduísmo, nessa tradição significa seguir os ensinamentos de Buda, ou seja, segue a trilha ali que ele ensinou. E a Sangha, o que é? É o que o Fael disse, é a comunidade, é o grupo, é fazer parte de um grupo. Tudo isso é muito importante, mas não para se sentir especial, para se sentir separado ou melhor, não, para te dar força, para fazer com que você consiga compreender melhor as suas experiências pessoais, os teus desafios, porque uma comunidade é muito bom nesse aspecto, né? Você fazer parte de um grupo é muito bom nesse sentido, mas nem todas as pessoas conseguem fazer. Com o advento da internet, isso foi um aspecto muito positivo, porque, por exemplo, a pessoa pode acompanhar aqui o canal Consciência Próspera e fazer parte dessa sangha, de uma forma virtual, não é, Samuel? Quantas pessoas acompanham você há tantos anos aí, você é íntimo dessas pessoas, né? Entra na casa delas aí, e você faz parte dessa comunidade. Uhum. O servir, né? O que eu vejo de tudo isso é que não adianta você ser iniciado em trocentas mil coisas, ordens, e aqui nós temos muitos livros, né? Uma imensidão de livros, e claro que é importante entrar na caverna, ter um isolamento de vez em quando, mas de que adiantaria ter todo esse conhecimento e não ter a possibilidade de servir? Esse que eu acho que é o ponto principal, exemplo das palavras do Diego e aqui do canal. Existe um servir hoje. Esse conhecimento que tem aqui,
que foi adquirido, que tem dentro dessa egrégora, ela permite que outras pessoas tenham ligações, interliga pessoas que têm conhecimentos, e isso é servir. Diferente da gente adquirir um conhecimento, ter uma iniciação e bater de porta em porta, querendo enfiar goela abaixo algo para uma pessoa que não está interessada, nós temos uma diferenciação, que é colocar à disposição para quem tem interesse uma possibilidade de seguir um caminho e também realizar suas próprias pesquisas, sua própria trajetória. Mas sim, colocando grandes referências através dos estudos para que as pessoas possam também ter o seu despertar, os seus insights, e o que seria de pessoas na atualidade se não tivessem tido professores que passaram os conhecimentos e que permitissem que essas pessoas dessem um upgrade. Dá até o exemplo da Umbanda, né? A Umbanda começou muito diferente do que ela é hoje. Nós falamos sobre Zélio, sobre Saraceni, sobre Mata e Silva, aí já vem a geração agora do Cumino, que teve aqui, Queiroz, nós que estamos aqui trabalhando também com essa egrégora, que já tem uma grande diferença daquilo que começou como um movimento lá nos primórdios. E ainda vai ter outros upgrades. Por quê? Porque cada um recebe um conhecimento, tem a sua capacidade estimulada e passa adiante. E acho que de uma forma mais resumida, não teria significado nenhum aprender tanto, ser iniciado em milhares de coisas, se não pudéssemos servir, né, à humanidade. Uhum. E por falar nessas interações e oportunidades de interagir com pessoas, espíritos, consciências encarnadas, como é que vocês se conheceram por aqui? O Diego, você fala? É. O Diego Roque, olha, eu acho que todos nós aqui, né, existe uma figura que houve dentro da nossa trajetória que trouxe boas conexões. Essa figura se chama Wagner Borges. É uma figura que apresentou muita gente, apresentou Diego, a mim, eu, a Diego, Iago, né, a todos nós, Samuel, Diego, a gente tem uma conexão muito bonita aí, né, então, para você ver, né, como a gente vai tendo esses pontos de conexão, e aí a identificação, é como se a gente observasse que, olha, nos reencontramos, né, são pessoas que a gente reencontrou e tem um propósito junto aí. Vem esse sentimento mesmo. Eu me recordo quando eu encontrei com o Fael, foi a primeira vez que o professor Wagner Borges participou do seu podcast, o Fael, que a gente foi nós fomos até Boituva, tava eu e o Rodrigo Betim, e nós fomos lá e você recebeu a gente super bem, e essa é uma característica do Fael, né, que é a generosidade, né, saber receber bem, e aí depois nos convidou para participar do podcast dele, e a gente começou uma amizade, assim, muito legal, né, foi uma conexão, assim, isso é interessante, quando você reencontra amigos espirituais, que você percebe, e o Fael dizia algo ali, que me fez refletir sobre esse aspecto da espiritualidade, do servir, né, porque essa busca espiritual, ela diz muito mais sobre preencher, e depois você se esvaziar, ou seja, deixar essa luz transbordar de você, do que você ficar só acumulando conhecimento, acumulando energia, acumulando conhecimento de práticas. Então, a espiritualidade diz muito mais sobre ajuda do que autoajuda. Então, é muito mais sobre essa questão de transbordar, de deixar transbordar aquilo que tem dentro de você, do que simplesmente só consumir, só receber. E vocês falaram do Iago Mihael, e olha só, ele apareceu, ele está por aqui. Iago Mihael. Vai passar recadinhos, é isso? Vamos nessa. Recadinhos. Bom, antes, gente, tá rolando aqui, deixa eu colocar convidado e a rede social do Fael lá no Instagram, Fael Molina, vocês conseguem achar ele, achar os trabalhos que ele faz. Também tá rolando quando o Diego fala. Instagram, Luz Consciência, e ambos, tá? Se vocês forem pro Instagram, vocês conseguem ter acesso a todos os trabalhos deles. E também o site do Chama Dourada. Então, diversas vezes aqui a gente já falou aqui desse curso que tá rolando. E aqui tá o site. Se vocês acessarem e colocar Chama Dourada Oficial, vocês já conseguem achar no Google, e aí vocês conseguem
migrar lá, dar uma olhadinha para ver os conteúdos. Se eu não me engano, na entrevista com o Fael, né, Samuel, a gente chegou a mostrar aqui o site, a gente abriu, então, se vocês não viram também essa entrevista tá muito boa, dá uma olhadinha lá. E eu vim para falar sobre, primeiro, Clube Consciência, vocês já sabem, sempre vem aqui. Para quem não conhece, não sabe o que é o Clube Consciência, é uma forma de a gente estar mais próximo. Então, tanto a agenda da semana, tanto as entrevistas, tanto os cortes, tanto os sorteios, todas as novidades que a gente tem. E vai ter novidade, gente, pro segundo semestre, vocês se preparem, porque tem bastante coisa acontecendo aqui na TV Consciência Próspera. E também estamos melhorando essa conexão aí, essa comunicação com o clube lá, tá bom? A gente está melhorando isso daí. É uma forma da gente estar mais próximo. Então, se vocês acessarem um link que tem aqui na descrição, vocês vão ser direcionados para um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp, ele é silencioso, então não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Apenas os ADMs ali mandando as informações do que está acontecendo, tá bom? Então, esse é o primeiro recado que eu tinha para dar. E o segundo recado, que eu sempre venho falar aqui para vocês, é sobre o curso Livre Terapias Bioxamânicas. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o banner para vocês. Aham! Curso Livre de Terapias Bioxamânicas, para você que quer aprofundar, quer estudar mais sobre a cosmogonia, né? Na verdade, diversas cosmogonias. Se você quiser conhecer mais sobre esses conhecimentos ancestrais do xamanismo, aqui está uma super ótima indicação. O Terapias Bioxamânicas é um curso, na verdade é uma jornada, né, de 9 meses, que vai trabalhar ali os potenciais, né, essenciais da consciência por meio das vivências xamânicas. Então, se você que é um terapeuta e você quer ter novas ferramentas para você trabalhar ali com as pessoas que vêm até você, é um curso muito válido. Aliás, a maioria das pessoas que fazem o curso normalmente são terapeutas, que estão ali querendo ter novas ferramentas para trabalhar ali e aplicar no seu dia a dia no consultório, ou se você é uma pessoa que quer se conhecer mais, que foi o meu caso, por exemplo, né? Eu queria conhecer mais um pouco sobre o xamanismo, conhecer as práticas bioxamânicas, também é super válido, porque é um curso que tem bastante teoria e tem também bastante prática. Então, a cada módulo tem muito conteúdo e tem muita vivência e tem muita prática. Então, se você está se interessando, se você quer saber um pouco mais, entre em contato nesse número aqui. Lá a gente manda todas as informações do que tem nesses 9 módulos. Tem muita coisa. Tem sobre os animais de poder, tem sobre totens xamânicos, tem sobre prosperidade, tem sobre o lar, como você trabalhar as energias no lar. Então, enfim, entra lá em contato que a gente manda as informações. Lembrando que é um curso presencial, tá bom? Acontece aqui em São Paulo, é fácil acesso, é próximo do metrô. E eu acho que esses recadinhos que eu tinha para dar. Se você chegou até aqui e tá gostando da entrevista, sim, o Rafael e o Diego são ótimos. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e bora divulgar esse conteúdo que tá valendo a pena. O que vocês consideram como sendo os principais fundamentos de uma espiritualidade universalista? Por que eu pergunto isso? Porque já citaram diversas linhas de caminhos espirituais. Então, o que vocês consideram como sendo esses fundamentos principais aí? Vamos lá. Universalismo é muito interessante. Dentro dos trabalhos que nós realizamos aqui, nós observamos o universalismo, né? Então, tem elementos do xamanismo, do hinduísmo, da Kabbalah. Nós vamos ter aspectos que são iniciáticos ou abertos, referências do cristianismo, ortodoxo ou não, e de práticas que se conectam entre várias épocas da humanidade e em vários povos. Quando nós falamos sobre Umbanda, nós conseguimos reunir isso de uma forma maravilhosa, porque a Umbanda ela tem referências dos 4 cantos do planeta e de todas as épocas. E o xamanismo também tem essa brilhante conexão. Então, o que eu vejo como universalismo? Não é você misturar e fazer uma salada com tudo ao mesmo tempo e colocar um pé em cada canoa, mas é você saber transitar entre as egrégoras com maestria, complementando fatores que são essenciais para que um trabalho espiritual, energético, terapêutico ou holístico tenha o seu objetivo alcançado e a sua expansão. Utilizar de todos os conhecimentos de forma clara, objetiva e responsável. Muito bom. O universalismo é o encontro, né? É a conjunção, é a conexão de vários saberes. Então, a espiritualidade universalista, ela caminha por esses lugares. Então, é assim, você não fica preso dentro de um determinado lugar, você tem a possibilidade de beber de várias fontes.
É claro, a gente falava agora aqui também sobre o mergulho mais profundo nessa busca, pra não ficar preso na superficialidade. Isso também é importante. Mas ao mesmo tempo em que você mergulha, você se sente livre para voltar depois e seguir em frente, conhecer novos mares, novos lugares, novas praias, novas florestas. Então a espiritualidade universalista, ela abre essa possibilidade. Uhum. E tem muitas pessoas que elas não interpretam bem e às vezes tem dogmatismo em excesso. Vou dar um exemplo. Às vezes uma pessoa ela vai num templo de Umbanda, ela pode ver uma imagem de Ganesha lá e ela pode gerar estranheza. Porém, quando você ativa uma linha do Oriente, pode ter um mentor que em suas capacidades tenha conhecimentos ligados à egrégora de Ganesha. Então aquela linha do Oriente já é uma amplitude que liga não só ao hinduísmo, como outras vertentes que não se encaixam no trivial que nós estamos acostumados. Então tem o seu encaixe, tem o seu momento, tem a sua propriedade, e assim como nós falamos de outros espíritos, você pode estar numa casa espírita, onde o mentor tenha conhecimentos em outras vertentes. Cabe ao mentor observar se o médium está realmente com vontade de aprender mais, e assim a entidade espiritual, a linha espiritual pode trazer mais conhecimento e ampliar, ou se o médium de qualquer casa fala, não, eu vou até aqui. E aí, uma vez ouvido uma entidade, é o seguinte, quem perde é quem não quer expandir. Uhum. Vocês acreditam que existe um atalho na busca do autoconhecimento, ou cada caminho vai demandar um tempo? Seria bom se tivesse, mas eu acredito que não tem. Não existe, né? E normalmente quando a gente busca atalho, a gente sai numa rua sem saída e a gente bate com a cara no muro. O problema é que tem gente que fica buscando atalho a vida inteira e fica batendo a cara no muro a vida inteira. Então, assim, o atalho é não procurar atalhos. Por quê? O que é legal de uma busca espiritual? É a busca, é a jornada, não é o destino, é o caminho. Então, isso é muito legal, aproveitar a viagem, porque um dia a viagem termina. É claro que tem aspectos que vão ajudando a abrir melhor esse caminho, mas quem que trilha o caminho? É o buscador, é a buscadora. Então, por exemplo, o Ganesha, que o Fael disse agora, o Ganesha ele é conhecido como o removedor dos obstáculos, né? O senhor dos inícios. Então, olha que linda essa imagem aí. Gostei dessa imagem, hein? Muito bonita, muito bonita. Então o Ganesha ele tem essa energia, né, de abrir caminhos, mas não confunda abrir caminhos com trilhar o caminho. Então meditar na energia de Ganesha pode te ajudar a limpar da sua mente crenças limitantes, como por exemplo de que você pode pegar atalhos, né, que vão te levar para um lugar mais rápido e não existe salto quântico de consciência, pelo menos eu não acredito nisso. Eu acredito no desenvolvimento da consciência, na evolução. E quer você queira ou não, você está no caminho de evolução, mas esse caminho pode ser através do sofrimento ou através do amor. Deus, essa entidade que é o todo que está em tudo, Deus no seu infinito amor, ele nos concedeu essa possibilidade, essa energia nos concedeu essa possibilidade de percorrermos os caminhos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, o seu livre-arbítrio pode te levar para um caminho de sofrimento e de dor, mas você também, através desse sofrimento e possível dor, você pode encontrar uma possibilidade de seguir um caminho mais leve, que é o caminho do amor. Uhum. E ainda falando sobre essa questão iniciática e de atalhos, nós temos aí a escada de Jacó, que é uma representação de um aspecto iniciático e de uma evolução, degrau a degrau, que também tem uma grande referência na nossa coluna vertebral, nosso grande vértice de energia e várias possibilidades. Então existem várias formas de você subir essa escada de Jacó. Cada um vai encontrar um jeito de subir degrau a degrau. Mas vamos dizer que alguém tem a brilhante ideia, dentro de uma analogia, de dizer assim, e se eu entrar em um elevador? Eu saio do primeiro degrau, primeiro andar, vamos dizer, e vou lá ao 33º rapidamente. Beleza, isso pode acontecer. Então você pode ir por um prédio fazer a mesma coisa. Ao chegar lá no último degrau, alguém vai te perguntar algo sobre o 4º ou 5º degrau. Você apenas passou por ele. Você não vivenciou aquilo. Você não tem o conhecimento. Quem subiu a escada degrau a degrau e absorveu a experiência, pode demorar mais para chegar lá.
mas quando ele chegar lá, ele vai ter tido a experiência, ele vai ter absorvido tudo o que foi necessário, e assim ele completou a caminhada. Vou aproveitar que você está falando sobre a coluna vertebral e tal, com os 33 degraus, essa subida de energia. Como é que a pessoa pode identificar também os bloqueios? Porque pode ser que tenha alguns degraus que sejam bloqueados, e também essa associação também com essa subida da energia com a Kundalini, né? Que também é um processo energético de despertar. O que vocês podem falar sobre isso? Como identificar um bloqueio energético e também essa relação com a energia kundalínica? Bom, quer falar aí, Diego? Você que trabalha Vai bastante lá. com esse segmento? Vai lá, Rafael, manda aí. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente precisa setorizar do umbilical para cima, né? E que todos os problemas estão relacionados ao nosso chakra umbilical para baixo. E às vezes realmente estão ali. Só que em determinados momentos a gente precisa setorizar a nossa energia ali. No chakra básico, no chakra sexual, no chakra manipura, porque ali estão questões muito relacionadas ao nosso íntimo, às nossas fragilidades, para que a gente possa ter a capacidade de ter a concentração aí no chakra cardíaco, para que a gente possa ter um poder de comunicação aprimorado, para que possamos ter a nossa intuição também sendo colocada à disposição, e aí ter a expansão de consciência, que é o que todo mundo busca, a explosão de energia, aquele clímax, né, que nós podemos dizer, até você falou sobre a Kundalini, né, as pessoas muitas vezes acreditam que isso só está relacionado a uma energia sexual e a um prazer momentâneo, mas tem muito mais ligação com a cocriação, com o processo de expansão, com o magnetismo, com capacidades maravilhosas e iniciáticas que as pessoas ainda confundem com banalização e às vezes erotismo. Então, é super importante a gente prestar atenção em cada lugar, porque às vezes você realmente subiu um degrau e aquele degrau tem um bloqueio enorme, que se você não resolver e decidir subir para o próximo, você vai levar uma rebarba energética ali. Você não concluiu uma etapa, não vai concluir a próxima com maestria, porque você deixou um lodo energético ali, que seria fundamental, já entrando em contato com essa questão iniciática, para que essa energia flua corretamente e você possa um dia ter essa expansão de consciência, o samadhi, ou como as pessoas queiram identificar, né? Então é super importante não descartar, não negligenciar nenhum aspecto energético e nenhuma movimentação que seja necessária para que a gente não depois tenha que tapar o sol com a peneira. Sim. E antes de tentar desbloquear algo na vida, a gente precisa descobrir o que está bloqueado, né? E para descobrir o que está bloqueado é importante o autoconhecimento e saber que tudo está interligado. Qual que é uma forma prática de conseguir identificar bloqueios de energia? É você identificar os bloqueios na sua vida prática, por exemplo. Por quê? No seu bloqueio está a sua cura. Então, aquilo que a gente evita, que a gente foge, aqueles desafios que a gente procura muitas vezes ignorar, deixar guardadinho, é lá que está a cura. Então, encarar o bloqueio vai te levar também para um caminho de cura. Então, identificá-los é muito importante. E esses bloqueios, na vida prática, estão conectados com a energia, porque tudo começa no campo da energia. Então, uma estagnação energética, ela vai levar a um bloqueio da vida física. Por exemplo, um bloqueio no chakra raiz, né, no chakra básico, ali, Muladhara. Ali é a nossa base, né, o nosso fundamento, é o nosso pé no chão, é a sua realização material importante também para a nossa vida. Não ficar preso no materialismo, porque isso pode ser um bloqueio, mas também não ficar alienado só pensando na espiritualidade, porque também pode ser um aspecto de bloqueio. Então, realizar a sua vida material é muito importante para esse momento aqui, porque a sua base material vai te dar uma sensação de segurança que é importante. Vai te dar condições de você comprar um livro, adquirir um curso, por exemplo, vai te dar condições de você conseguir ter um equilíbrio material para poder trilhar a sua vida. E se isso não está em equilíbrio, todo o resto desequilibra. Então, esse seria um exemplo, por exemplo, do chakra raiz, chakra geniturinário, chakra sexual, obviamente, bloqueios nesse aspecto da sexualidade. Então, uma sexualidade mal resolvida ou reprimida
com certeza ali tem um bloqueio energético. Sabe aquelas pessoas que são fiscalizadoras da condição sexual, da orientação de determinadas pessoas? Com certeza essas pessoas têm um bloqueio ali, porque tem um aspecto mal resolvido. Porque se está bem resolvido dentro de você, não causa incômodo. Se não causa incômodo, eu não preciso fiscalizar. Então, se está mal resolvido, aquilo que está bem resolvido no outro vai me incomodar. Então, isso também é muito legal. Quando você observa algo que você acha o cúmulo do absurdo e aquilo te incomodou profundamente, observa, porque pode ser que você esteja projetando ali algo que está bloqueado dentro de você. Enfim, e aí vai, né? Dá pra gente ficar falando sobre isso aí um tempão. Ainda nessa tradição aí da escada de Jacó, dentro da tradição maçônica que eu vejo, são 33 graus. Para que você chegue no grau 33, você tem que caminhar por um percurso, subir o grau, entender o grau, ter conexões, realizar trabalhos. E as pessoas, elas têm uma implicância com o grau 33, que é algo bastante esotérico, iniciático, e tem referências, inclusive, na Bíblia e dentro do cristianismo. As pessoas apontam um dedo, dizem que tem coisas erradas no meio. E muitas vezes elas pensam que é um alto grau de status estar no grau 33. E quando chegamos aí dentro de uma caminhada, dentro dos graus filosóficos, cada grau tem um ensinamento. Um neófito, ele entra como aprendiz até ele conseguir se transformar num mestre. Depois que ele chega no mestre, ele tem uma caminhada ainda muito grande. Quando esse mestre consegue chegar no grau 33, que é o grau fatídico, que todos dizem que ali é a hora da verdade, que o grau se chama servidor da humanidade. Ou seja, se uma pessoa estiver ali puramente por ego, que ela dê as costas e vá embora. Porque quando ela chegar no grau máximo, que se refere a um estudo dentro de uma ordem iniciática, por exemplo, a maçonaria, mas existem outras que também colocam esses graus, ela vai entender que ela precisa ser um servidor da humanidade. E talvez passe até pela cabeça dessa pessoa voltar a utilizar um avental de aprendiz. Porque ela pode entender que não absorveu nada e precisa retornar e aprender tudo novamente. Muito bem. Eu estou pensando aqui em relação a lidar com os processos de desenvolvimento espiritual, que não deixa de ser também um desenvolvimento humano, e pessoas que podem estar passando por algum outro tipo de desafio, não só necessariamente financeiro, mas agora num ponto mais relacional. Como lidar com o ceticismo próprio da pessoa e até dos familiares, das pessoas, dos parentes que podem estar na mesma casa, no mesmo convívio, em relação à espiritualidade e essas práticas iniciáticas? É complicado, porque isso acontece, muitas vezes você fica isolado. Eu não sei o exemplo de outras pessoas, mas você acaba tendo que ficar isolado até de um grupo familiar, de pessoas que você convivia, porque as pessoas não compreendem a sua caminhada, aquilo que você estuda, e elas ficam com milhares de hipóteses em relação às crenças limitantes que elas mesmas têm, né, em relação à própria trajetória. Então, muitas vezes, você pode até pensar que você está isolado, mas aí entra aquela máxima do servir, entra aquela máxima de se colocar à disposição, de utilizar o seu estudo, o seu desenvolvimento, para que haja algo maior envolvido. E, infelizmente, algumas pessoas, elas não vão se encaixar numa nova fase de uma pessoa, num novo momento que essa pessoa começa a ter percepções aprimoradas. E aí acontece que existe um filtro natural dentro da vida e de locais, de ambientes, que a pessoa acaba atraindo pessoas proporcionais para uma trajetória. Então isso é muito comum, acredito que muitas pessoas passam por isso, e quem passa por isso não se sinta negligenciado, não se sinta colocado de escanteio. Entenda que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, e o que importa é aquilo que alimenta a tua alma e que possa realizar a diferença. E que não traga dor, principalmente intencional, a outras pessoas. E que se essa pessoa considera que aquilo que você faz gera dor, e você realmente está fazendo algo limpo, honesto e ético, aquela dor só pertence àquela pessoa, não pertence a você, nem àquilo que você está fazendo. Sim, e é excelente para um buscador espiritual conviver com uma pessoa que é cética, porque o cético vai ajudar o espiritualista a manter o pé no chão também, a não viajar.
porque a gente comete essa falha também, a gente quer se proteger dentro da nossa bolha, seja a nossa bolha política, ideológica, enfim, espiritual. Nós temos essa tendência, a tendência do ser humano, buscar a autoafirmação dentro de um grupo, se sentir aceito dentro de um grupo. Só que o estudante da espiritualidade, universalista, ele precisa compreender que ele vai percorrer uma jornada num mundo, numa dimensão aqui, num plano materialista. Então, se você tentar percorrer essa tua jornada fazendo da sua busca uma autoafirmação, no sentido de que você tem que ficar convencendo as pessoas ao seu redor, você vai passar uma vida inteira de sofrimento. Então, assim, o ceticismo ele é importante para tudo, porque o ceticismo ele é o inverso do fanatismo, que também é ruim. O fanatismo ele é péssimo, que é a pessoa que só se preenche dessa chama e se deixa tomar por essa chama e para de raciocinar. Então o cético ele vai ajudar muitas vezes o espiritualista que está sendo tomado por essa chama e está indo para o fanatismo, achando que o grupo dele vai ser resgatado pelo extraterrestre, a colocar o pezinho no chão. Então é bom, mas é importante ter essa força interna para saber isso, sabe? Saber ponderar e compreender e extrair sempre o melhor do meio, né? O Fael falava ali sobre graus iniciáticos, né, da maçonaria, não tenho conhecimento, mas o que me vem é o seguinte, cara, o grau mais elevado que a gente pode alcançar nessa vida é o grau de consciência, onde a gente compreende que fazer o bem sem olhar a quem é o melhor caminho, é o melhor negócio, fazer o bem sem olhar a quem, porque quando você está fazendo pelo outro, você está ajudando a melhorar a energia do outro, e consequentemente você também vai melhorar a sua. Uhum. O que significa exatamente despertar a centelha divina dentro do método Chama Dourada? Olha, isso é algo tão profundo, né? O despertar da centelha divina, que vale a pena a gente começar a entrar em conexão todos os dias com essa possibilidade. Porque a centelha divina, ela está aqui, dentro de nós. Ela está aqui vibrando. É pronta para que nós utilizemos as nossas melhores capacidades em conexão com forças, com poderes, com arquétipos, com energias, com linhas espirituais. Então, quando nós despertamos essa capacidade, nós podemos fazer bom uso dela numa movimentação energética. Por exemplo, hoje nós temos aqui uma referência de Ganesha, mas a gente poderia muito bem ter uma referência de um orixá ou de uma linha espiritual. O que faz essa linha espiritual ter vida? É a centelha divina que alimenta todo esse arquétipo, toda essa simbologia, toda essa gama de possibilidades. Nós temos diversos símbolos aqui dentro da imagem de Ganesha, mas, por exemplo, tem uma prática no método que você ativa a energia de Obaluaê. A energia de Obaluaê aqui no plano material, ela tem uma conexão com limpeza, com cura, com transformação, com transmutação, e existem alguns elementos que são utilizados, como por exemplo a pipoca. Quando você entra em contato com essa energia, com a fonte, com o trono, que é alimentada pelo todo que está em tudo, você ativa um fractal, uma centelha, que entra em conexão, cria um fio energético com todo esse poder e traz a movimentação necessária. E aí você pode plasmar a energia que uma pipoca poderia estar atuando dentro de um trabalho ritualístico, dentro de um trabalho bioenergético. Ou seja, você está se conectando com fontes primordiais que capacitam o seu gradiente energético a movimentar e dar vida a algo que está alimentando um certo elemento ritualístico. Muito bom, muito bom. Centelha, né? Centelha, o que é? A fagulha, né? A faísca, a chama inicial. Então, localizar essa fagulha dentro da gente, essa centelha, é localizar a presença do sagrado dentro de nós. Então, práticas energéticas, como, por exemplo, essas práticas do treinamento Chama Dourada, elas ajudam nesse trilhar, nessa conexão, vamos falar assim, nessa conexão direta com o divino, que é possível ser feita, sim, com responsabilidade, com consciência, com intenção,
né? Saindo da superficialidade, não ficar preso em buscar fenômenos, porque isso vai manter a sua consciência entorpecida. Então, na verdade, é tirar esse entorpecimento de buscar pirotecnia, fenômenos, deixa isso tudo de lado, para você acender realmente essa centelha divina dentro de você, é você com você mesmo. E essas práticas, elas podem ajudar em diversos caminhos, isso é muito legal, porque o ser humano, ele é um universo de possibilidades, nós temos diversos caminhos possíveis dentro de nós, e cada ser humano é um ser único. As nossas personalidades têm questões que são próximas, que são parecidas, mas cada ser humano é um ser único, então cada ser humano vai ter o seu caminho único. Então por isso que é legal percorrer, conhecer caminhos diferentes. Em um determinado momento aqui da nossa entrevista, se falou sobre essa possibilidade de uma prática constante como sendo uma prioridade ou um pensamento mais interessante do que apenas práticas aleatórias e com mais intensidade, que eu identifico, até comentei em aulas que é mais interessante o treinamento para uma maratona do que uma corrida de 100 metros. Né? Aí, nessa perspectiva, para quem está acompanhando também aqui essa entrevista, como manter a disciplina e a regularidade nas práticas espirituais e energéticas? Tem algo ou alguma coisa, algo que vocês podem compartilhar para pessoas que têm essa dificuldade e é um desafio para ela manter essa disciplina e essa regularidade? Acho que todos nós vivemos, né, Fael, essa dificuldade agora, né? Nesses tempos atuais. Tempos de ansiedade, de coisas a jato, né? Acho que todos nós vivemos esse momento, assim, né, de uma expectativa muito alta e um foco muito pequeno. E perceba, a gente está vivendo um contexto que está levando a gente cada vez mais para isso. As redes sociais, elas são programadas para compreender quais são os seus gostos e te deixar preso nessa superficialidade. Na superficialidade de você consumir conteúdos cada vez menores, para você ficar mais tempo ali com aquela dopamina barata e você se perde de você mesmo. Então, assim, identificar, cara, essas pegadinhas aí que nós estamos nos prendendo é muito importante para ajudar nisso, né? E aí, como ter constância, né? A constância é algo muito importante, mas como encontrar essa constância? Criando um compromisso de você com você mesmo, lembrando da sua intenção. Se a sua intenção é só um fenômeno ou uma curiosidade superficial, dificilmente você vai conseguir manter uma constância, porque você não vai ter uma entidade manifestada na sua frente, você não vai ver uma luz brilhando gigante na sua frente, você não vai ter uma expansão de consciência. Dificilmente você vai ter uma experiência patrocinada por um ser de luz, se você estiver nessa superficialidade, estiver buscando somente isso. Agora, se a sua busca interna tem uma intenção positiva de melhorar a tua relação com a vida, você inclui essas práticas da mesma maneira como você inclui as suas atividades diárias, como, por exemplo, comer, tomar banho. É aquela história, né? Eu gosto de uma frase que é do Chorão, da banda Charlie Brown Jr. aqui de Santos, que eu gosto bastante. Ele fala assim, às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Então, se você coloca dentro de você essa constância diária, isso vira um hábito, e aí entra o poder do hábito. E aí, entrando nessa sintonia, o que eu vejo, assim, até exemplificando o que nós recomendamos dentro da plataforma, né, do treinamento, é assim, não ter pressa, porque muitas vezes a pressa faz com que as pessoas não consigam absorver o conteúdo de uma técnica. Aí, justamente por isso, a gente criou um belo de um glossário para que as pessoas possam entender o significado de cada símbolo. Então, quando você vai fazer uma prática, é muito importante, de repente, pintou um losango na prática. Você tem um losango ali, pintou um tridente numa prática bioenergética. Ou então você tem ali a energia de uma estrela de 6 pontas. Lógico, ela vai realizar um trabalho muito interessante pela questão da egrégora e do inconsciente coletivo que está ali e da ativação. Mas quando a pessoa entende o significado, isso fica muito mais aprimorado. E para entender, a pessoa precisa ter dedicação, ir lá, absorver o conteúdo. Em paralelo a isso, uma pessoa vai começar a fazer uma prática. Todo mundo quer começar fazendo uma prática para ativação de prosperidade, para abertura de caminhos.
sendo que, num primeiro momento, essa pessoa está precisando limpar o campo dela, realizar uma prática de defesa energética, por exemplo, de movimentação para que melhore aquele campo. Então, o que é recomendado? Começou numa prática de limpeza, fica nessa prática pelo menos uns 3 dias, fazendo ela no mesmo horário, com a mesma sintonia, dedica um tempo para isso, não faça às pressas, procure entender o que está dentro do contexto iniciático ali e deixa essa prática se perpetuar. Entendeu aquilo, começou a praticar, começou a sentir, faz mais 3 dias. Sente que você absorveu aquilo, que aquilo está começando a realizar o que é proposto. Quando você começar a absorver aquela prática, você começa a realizar uma outra para que você harmonize, por exemplo, para que você tenha um outro objetivo. E aí, quando você for tendo a sua evolução dentro do estudo e das práticas, você pode passar por uma prática, por exemplo, de intuição. As pessoas querem potencializar a intuição, trabalhar o Ajna Chakra, muitas vezes com a mente fervilhando de coisas que estão atrapalhando. Então, vai limpar o seu campo para que você, quando for trabalhar o seu chakra frontal, com símbolos específicos, para que você tenha mais intuição, mais clareza, e comece a também ter percepções espirituais mais aprimoradas, você consiga fazer isso de uma forma limpa, de uma forma que você se conecte com uma essência, não cheio de perturbação, ou de miasmas ao redor que não foram limpos. Então é importante, passo a passo, dedicação, experimentação, anotar o que você sentiu, o sensorial é muito importante, e você sobe um outro degrau e se mantenha por um tempo ali até você considerar que você conseguiu absorver aquela técnica também. Muito bem, hoje nesse programa, nós estamos aqui sendo acariciados pelas energias de Ganesha. Chama Dourada é o título também dessa entrevista, e é um método e o curso do Diego Roque e do Fael Molina. Eu pedi para vocês fazerem uma chamada para esse curso, já que estamos chegando aqui ao final do programa, e também deixar uma mensagem final antes da chegada aqui da vinheta de encerramento. Maravilha. Pô, Samuel, gratidão mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você. Sempre acende a chama aqui do nosso chakra cardíaco, é sempre muito agradável conversar com você e te agradecer por essa oportunidade de abrir esse espaço para a gente aqui, de falarmos desse nosso projeto, né, desse treinamento que é o Chama Dourada. Então, quem quiser mais informações, quiser fazer parte aí desta egrégora, é só acessar o site chamadouradaoficial.com.br, e eu e Fael temos aí várias outras iniciativas também abertas, que com certeza vão fazer a gente se conectar e cada vez mais acender essa chama aqui dentro da gente. Valeu, gratidão. É isso, para quem compreende que está buscando uma caminhada mais aprimorada, mais direcionada, né, com mais foco, e começar a ter ali conhecimentos que são aplicáveis, é indicado. Como o Diego falou, tudo que ele falou assina embaixo, é um método para você realmente aplicar na sua vida, não é só para que você tenha um conhecimento teórico, a ideia é que seja prático, e que você consiga, na localidade que você tiver, ter essas conexões com muito respeito ao sagrado sempre, e direcionamento. E agradecer também essa possibilidade de estar aqui, aproveitar, fazer um agradecimento especial, que as pessoas às vezes não sabem dos bastidores, mas hoje eu estou com pessoas aqui que fizeram a diferença, principalmente no trabalho do Filhos do Todo. E como nós estamos reunidos, eu quero agradecer, né, porque o Diego, ele falou bastante sobre essa questão de nos conhecermos e tal, mas ele teve grande importância na fundamentação do Filhos do Todo, porque no começo ele fez pontes muito, muito importantes para que convidados que eram importantes no começo fizessem parte do podcast Filho do Todo. Então ele me ajudou bastante fazendo essas pontes, levando pessoas que trouxeram uma visibilidade para o canal, e num segundo momento, a importância também que houve na conexão com o Samuel, que hoje o Filhos do Todo existe, por quê? Porque Diego também fez uma ponte muito interessante para que hoje nós estivéssemos aqui no estúdio, e Samuel também estendeu as mãos e em momentos de dificuldade,
me ajudou muito. Hoje o podcast Filhos do Todo não estaria no ar se não fossem essas pessoas, e agradecer também, porque o Diego também nos trouxe Iago Mihael. Iago Mihael veio importado aí do podcast do Diego, e hoje realiza um grande trabalho. Tenho muita gratidão por essa força de trabalho, por esse parceiro aí que está sempre fazendo o melhor para que as entrevistas e os conteúdos estejam sempre com qualidade. Para quem nunca fez práticas energéticas, como vencer as dificuldades iniciais ou aquelas inseguranças? Isso é uma questão que muitas pessoas trazem, muitas vezes a dificuldade de visualizar, a dificuldade de sentir, né, e ter a concentração. Então, como a gente já falou ao longo do podcast, é preciso ter uma disciplina, e muitas vezes a experimentação. Então, vamos dizer o seguinte: hoje, se você der uma martelada no dedo, vai doer. Mas, se eu disser para você o que você sentiria se desse uma martelada no dedo, você vai dizer, vai doer. Pode ser que você sinta até o seu dedo pulsar. Então, essa já é uma referência de algo quando alguém fala sobre algum aspecto. E a mesma coisa com uma prática. Num primeiro momento, quando você não consegue visualizar algo, você pode utilizar uma prática iniciática, né? Que é o Trataka. Você vai colocar ali uma imagem à sua frente, pode ser uma vela, pode ser um símbolo, e você pode olhar fixamente até você não conseguir mais aguentar de vontade de piscar. E você pode fechar o olho e procurar observar se aquela imagem está no seu plano mental, está aqui visualizando no seu chakra frontal. Então, o exercício dessa técnica pode trazer grandes evoluções para quem tem dificuldade em visualizar. Para quem tem dificuldade em sentir, essa técnica também ajuda, e realizar uma técnica não com o estômago cheio, né, porque o estômago cheio ele vai trazer a concentração do seu sistema energético para as partes fundamentais, para o seu sistema gastrointestinal. Você vai ter uma dificuldade de concentração maior. Não utilizar muitos estimulantes, né, perto da hora das práticas, e procurar fazê-las num momento de tranquilidade, sem pressa, para que você possa aproveitar com uma música ambiente, num lugar que não esteja não muito calor, não muito frio, procurar estar num ambiente o mais ameno possível. Tudo isso facilita. E dedicar um tempo até você começar a marcar quais são as percepções que você está tendo. E lógico, ter um suporte de pessoas que são mais experientes, que podem auxiliar, de repente tirando dúvidas, passando conteúdos extras, né, e recomendações. Tem uma das perguntas que a gente fez no início do programa, que a gente não abordou aqui agora, e o Rafael vai poder responder ela bem. Depois a gente volta aqui também com o Diego nessas questões de fechamento também de energias e tudo mais, né? Que é os orixás. Então, o que são os orixás? E eu vou até complementar essa pergunta, porque teve algum episódio aqui, eu também no programa da Consciência Próxima, que foi feita a realização de uma associação entre os orixás com os 7 raios. E o que você pensa também sobre essas relações energéticas, cores e orixás, energias e orixás, e o que são os orixás? Olha, é um tema que, quando nós abordamos, né, gera bastante discussão. Então, assim, meu ponto de vista, eu tenho uma percepção própria sobre isso. Acredito que ela vá ser similar a algumas pessoas e não similar a outras. Algumas pessoas são muito tradicionalistas, outras pessoas são mais universalistas. Então, esse é o meu ponto de vista, não é nada que eu coloco como verdade absoluta, porque é uma percepção. Mas estudei em relação a isso, vivenciei isso. Então, o que são orixás? Ou inquices, né? Em outras tradições tem outro nome. Podem ser considerados tronos, braços do Criador, divindades, deuses, podem ser poderes. Existem muitas nomenclaturas e referências, né, a um orixá. Eu enxergo como um poder, como um braço, como uma potência da criação que tem certas qualidades que vem em direção a um agrupamento e realiza ali uma função. Por exemplo, um trono da justiça, por exemplo, um trono da lei, ou então
você pode estar relacionando às forças da natureza, ao poder da criação. Então, existe a concepção de humanizar a figura do orixá. Lógico, eu também tenho as minhas imagens de orixá africanas lá, com as referências, mas os orixás estão presentes de forma atemporal em todos os países, em toda a atmosfera. Então, eu tive uma experiência fora do corpo que eu consegui sintetizar o que era a força de um orixá. Eu saí em projeção astral e fui levado para um local de acolhimento espiritual. Chegando lá, tinham alguns sacerdotes, inclusive, que eu conheço de Umbanda, e estavam pessoas ali fora do corpo, deitadas para um tratamento, e naquele momento foi ativada a energia, a força, o poder, o trono, como queiram chamar, de Yansan. Eu só escutei a ativação de Yansan, e nesse momento não se plasmou nenhuma figura humanizada ou nenhum símbolo, apenas um feixe de luz, que nós vamos entrar depois numa outra observação, um feixe de luz muito forte que não tinha uma cor única, ela tinha variações, que também é uma grande discussão às vezes na Umbanda, no Candomblé, sobre a cor que um orixá deve ter, né? E nesse momento eu vi que tinham muitas variações, ela variava do rosa para o amarelo e para o laranja. Eram 3 variações e às vezes amarelo. Então ela variava e o trabalho vinha como um feixe de luz que foi tão forte, ele passava pelo meu campo, foi tão forte que era como se meu corpo inteiro estivesse numa eletricidade que eu não conseguiria suportar. Aí veio um outro médium, que é também um sacerdote, e ele entrou também na divisão dessa energia, a energia passava por ele, por mim, e ia para as pessoas que estavam precisando daquela força. Claro, acho que devia ser um trabalho voltado para aqueles aspectos que nós temos como seres humanos aqui encarnados, com a força de um orixá. Agora, naquele momento, era o próprio orixá? Ou era um fractal, como dizem, uma centelha, um aspecto, um falangeiro daquela força, daquele poder, daquela divindade, daquele santo? Tem gente que fala santo também, né? Só sei que eu senti uma energia, uma potência do divino. Então, isso para mim ficou bem claro. Lógico que existem diversas outras referências que nós podemos ter, objetos e tudo mais. A ligação com os raios, com os 7 raios, eu não descarto. Por quê? Porque eu acredito que haja uma intersecção nos trabalhos. Às vezes você chega num lugar que é espiritualista e universalista, o caboclo, ele é lá, naturalmente, de uma linha de Oxóssi. Mas ele pode ser um caboclo que abrange a linha de Oxóssi por ser ali já algo que está dentro de um trono, mas ser um caboclo que está numa linha de Yansan, de Ogum, de Oxalá. Ele tem a propriedade referente àquele trono. Beleza. Aquele caboclo precisa fazer um trabalho de transmutação energética. O que impede ele de ativar o raio violeta e entrar em conexão com a força de Saint-Germain? E essa força de Saint-Germain tem uma paridade ali com, de repente, um trabalho de limpeza energética que liga ao Baluai. Eu não descarto isso. Eu acredito que pode haver uma intersecção. Obviamente, se você for para um trabalho tradicionalista, você não vai fazer um trabalho de, por exemplo, apresentação sacerdotal com Saint-Germain ali, mas que pode ter a figura ali, determinado o tipo de situação que vai ser trabalhada, pode. Quem que somos nós para dizer que não pode, né? Então eu acredito nessa intersecção e respeito quem não acredita também. Eu acho que cada um tem uma visão, uma tradição, mas ao meu ver elas podem sim ter uma intersecção interessante. É um outro ponto também que gera bastante questionamento e perguntas aqui nos comentários, às vezes no chat, quando tem também a transição aqui ao vivo e também nas estreias, como é que a pessoa pode descobrir o seu orixá e qual a diferença entre o orixá ancestral, o adjuntó e o de frente. Você gosta de mexer no vespeiro, né? Porque isso daí também causa muitas discussões entre as pessoas. Olha só, eu sei que tem muitas pessoas que acreditam que é só através do oráculo, e eu também acredito. Acho que é super importante ter um oráculo ali
o jogo de búzios, passei por isso, conheço várias pessoas que passaram. Mas tem uma curiosidade aí também. Antes de passar pelo jogo de búzios e de oráculo, eu já sabia que eu era filho de Oxalá e que tinha Iemanjá de Ajuntó. E aí depois, no jogo de búzios, houve a confirmação, mas eu não falei nada. Ou seja, o sacerdote que estava ali, ele captou algo que já tinha sido captado em experiências espirituais. Existem pessoas que eu tenho maior respeito pela tradição que não acreditam que isso possa ser passado através de uma percepção espiritual. E eu também acho que está super certo a pessoa ter essa tradição. Existem pessoas que acreditam que é só pelo jogo de búzios. Eu também vejo como necessário. Faz o jogo de búzios, confirma, porque é um oráculo respeitável. E o sacerdote que está ali com a condição de fazer isso vai poder ter a propriedade de fazer essa confirmação. Excelente. Mas eu também acredito que você possa ter essa percepção através da espiritualidade, através dos guias que estão trabalhando junto à sua encarnação. E aí nós temos o orixá de frente, que normalmente vai reger a nossa trajetória nessa encarnação, o Ajuntó, que vai criar um equilíbrio energético, por exemplo, Oxalá e Iemanjá, cada um tem ali uma atividade, um poder, né, um braço da criação, que vai também ter percepções em relação ao seu trabalho espiritual, numa casa, numa iniciativa, e aí as pessoas não precisam ser iniciadas para saber que tem essa regência, apenas estão sob essa influência. E aí, dentro daquilo que eu estudei, eu vejo que o orixá ancestral, ele vem como um orixá que rege o momento da concepção do seu ser, não só dessa vida, mas o seu momento de origem como um ser que está conectado ao Criador e começa a ter a centelha divina em exercício. E aí, a depender da sua antiguidade aqui no planeta ou não, pode ser um ou outro, mas aí o que eu aprendi e o que eu também acredito que seja plausível, seja essa formatação. Mas também, se alguém me disser outra que seja plausível, eu falo, perfeito, eu não sou o tipo de pessoa que coloca em debate coisas desse tipo, entendeu? Exu, orixá ou entidade? Os dois, né? E é muito interessante porque os dois são fabulosos, né? Tem uma energia de vida, de movimento, o mensageiro como o orixá, e muitas vezes também é associado à figura de justiça também, né? Às vezes o pessoal fica só em Xangô, mas também tem uma figura ali de balança, de equilíbrio, de colocar as coisas e os pingos nos is, né? Essa movimentação. E Exu entidade são grandes professores, trazem grande vitalização. Quem que entra em contato com um Exu, com uma pombagira, que não se sente revitalizado, que não sente vigor, que não sente vida, que não sente limpeza, que não toma um chacoalhão ou uma bronca ou um puxão de orelha que faz você refletir pelo resto da sua vida sobre uma ação desmedida. Então eles são grandes professores, guias espirituais, agentes da lei e também são bem educados. Muitas vezes as pessoas acreditam que eles são desbocados ou coisa do tipo. Pode escapar um palavrão ou outro para aterrar numa situação. Mas os que se apresentaram para mim sempre foram bastante educados e rígidos, é diferente. A rigidez de vez em quando solta um palavrãozinho, mas quem que não solta aqui, né? E como eles são muito próximos da nossa realidade, eles têm também a capacidade de espelhar aquilo que nós somos. Você é uma pessoa desbocada, você é uma pessoa que no seu íntimo gosta de falar palavrão e quer se liberar, você vai querer aproveitar isso na hora que vem o Exu, então, para extravasar o seu lado sombra. Então, eles também te ensinam, se você vê uma incorporação muito exagerada, o Exu está ensinando que aquela pessoa está com excessos. Então, também tem essa capacidade inserida num trabalho que compete aos mentores e guias da esquerda, né? Ganesha pode ser considerado uma vibração de Exu? Verdade, né? Existe essa intersecção, existe até pessoas que fazem um sincretismo. E é interessante, né? Porque normalmente é firmado ali, né, na direção da porta, como um guardião, como
cortador de demandas, como uma força interessante, eu vejo como, assim, como trabalhos diferentes em egrégoras diferentes. Mas sim, também tem uma energia que, se você for sintonizar com Ganesha, a exemplo de um trabalho que a gente fez recentemente, foi um trabalho que me bateu muita responsabilidade. Assim, foi uma coisa muito forte de responsabilidade, de pé no chão. Eu vi essa machadinha passando e cortando tudo que estava ali, e muita seriedade. Então, assim, pela percepção sensorial, tinha muita similaridade. Uhum. Bom, tá faltando a última pergunta lá da abertura do programa que a gente não fez ainda. Se existe uma relação entre Exu e chama dourada e Exu. Com certeza, com certeza. Existem muitas práticas no método Chama Dourada que foram passadas pelo seu Exu Rei, que é um Exu que acompanha essa trajetória, incluindo práticas que envolvem a força dos tridentes, a força de magnetização para selamento de ambientes, né? E não seria possível, ao meu ver, dentro da minha experiência, não ter uma referência a Exus, né? Tanto ao mensageiro, né, que é o orixá, mas principalmente com esses mentores e guias que estão ao nosso lado, nos trazendo força, vigor, e capacidades de limpeza muito específicas para que um trabalho pudesse ter sua manutenção. Então, sim, tem total espaço, tem algumas práticas muito interessantes na força dos tridentes, na força do selamento e das limpezas energéticas que as pessoas podem atuar, e aí principalmente para ancorar espaços religiosos, ou então salas de meditação, pessoas que vão em locais que são coletivos. É fundamental ter práticas com essa energia dos Exus, para que haja ali um fortalecimento e um selamento também, e proteção daquilo que será feito. Certo, vamos para a mensagem final. Então, fazer o seguinte: a mensagem final aqui do Diego, aí depois passa a câmera para o Fael, para depois subir a nossa vinheta, tá bom? Então, mensagem final com Diego Roque, depois Fael Molina, e depois a gente vai para o encerramento com a vinheta. E gratidão a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa entrevista com ambos sobre Chama Dourada. Então, vamos lá. Diego Roque. Gratidão pela oportunidade, gratidão, Mihael, Samuel. Vou repetir o que eu sempre falo: o seu convite é um chamado espiritual de estar aqui. Agradecer ao Fael também, esse irmãozão de alma aí. E é isso, pessoal, vamos trilhar esse caminho de busca e não se preocupa com o destino, não. Aproveita o percurso, porque é isso que faz a diferença no despertar da consciência. Gratidão. Quero agradecer também essa oportunidade, né, esse momento aqui de conversa entre amigos, entre pessoas que são muito queridas, e também dizer a você que está aí, que hoje, se você considera que está em um degrau, aproveite esse degrau que você está agora. Aproveite, absorva os seus conhecimentos, tenha as plenas percepções do que você está vivendo, para que você possa ter luz suficiente para iluminar um próximo degrau e adquirir um novo conhecimento. Gratidão imensa.